Amém. Nesta manhã nós queremos falar sobre fé. E digo assim, por muito ousado que sejam os nossos sonhos, nós precisamos saber que diante dos sonhos de Deus para a nossa vida, eles são muito pequenos. Nem se compara. Deus tem sonhos para se realizar na nossa vida, mas esses sonhos vão ser realizados pela fé. Em Hebreus 11:6 fala assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torne galardoador do que o busca. Então é muito interessante nós entendermos que a tristeza olha para um lado e olha para o outro, mas a incredulidade olha para baixo. E a fé? A fé olha para cima e olha para frente. A fé atuando em nós, nós sentimos dentro de nós que o verdadeiro foco, o foco principal é Deus, é Jesus atuando na nossa vida. Mas quando você desvia para a incredulidade, sai do foco. Então o foco é Jesus, direciona a Ele. Então nós temos uma passagem muito importante para lermos nessa manhã, relacionado a esse assunto, Mateus 14, 28 em diante. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me! E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? O que aconteceu? Jesus estava vindo sobre as águas. E eles pensaram, é um fantasma. E era altas horas da noite, provavelmente de madrugada. Mas então, quando eles viram que era Jesus, Pedro falou assim: Senhor, se é o Senhor, manda-me encontrar contigo. Jesus falou: Vem. E ele foi muito bem, olhando para Jesus. Ele foi olhando e foi caminhando. E as águas batiam nele, e o medo começou a vir. Os ventos batendo nele. Sabe o que ele fez? Ao invés de olhar fixo em Jesus, ele olhou para baixo. Ele deixou a incredulidade atuar na vida dele e deixou a fé de lado. E muitas vezes acontece conosco também. Nós precisamos estar firmes. O nosso foco principal é olharmos para Jesus. Jó, o que aconteceu com Jó? Fala na palavra de Deus, fala assim: antes eu ouvia falar, mas agora os meus olhos veem. O que está mostrando aí? Que Jó estava com os olhos fixos em Deus. Então, Moisés também. Moisés fala na palavra de Deus que ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Ele preferiu, ele quis. Então isso aí é fé. Isso aí, o principal foco é Deus, é olhar para Ele. Mas nós, para fazermos isso, nós temos que perceber que a gente não é nada não, que tudo podemos só naquele que nos fortalece. Ao caso que eu tenho uma comparação sobre a Lua. A Lua não tem luz própria. A Lua recebe luz do Sol. A Terra não tem luz própria. A Terra recebe luz do Sol. O Caetano não tem luz, não tem vida própria. O Caetano recebe vida de Deus. Eu não sou nada, mas tudo posso naquele que me fortalece. Ai de mim se for olhar para meus recursos, eu vou cair. Então a Lua vai ficar em tremendas trevas se não receber luz do Sol, a Terra e eu também. Mas o que Deus quer que nós venhamos a entender? Que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. A palavra de Deus é água que vai limpar, que vai lavar e vai fortificar a nossa fé. Que Deus possa nos abençoar. Amém.